Senhor, agradecemos pela natureza que está à nossa volta, por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor, pelos espíritos que nos acompanham e que nos ajudam e querem o nosso melhor. Pedimos, Senhor, que nos ajude, cada um com suas tribulações. Ajude também as pessoas que amamos e todos aqueles que precisam de Ti. Fluidifique as águas que nós separamos para o dia de hoje. Abençoe os nossos lares para que eles estejam sempre cheios de paz. E ilumine a Lucinéia, a palestrante de hoje, para trazer ótimas reflexões a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então à nossa fala de hoje. Nós vamos conversar um pouco, como foi anunciado o nosso tema, a respeito da família, as idas e vindas da família e as muitas aprendizagens que a gente tem nesse processo, né, a construção do amor. Quando nós começamos a falar de família, vem uma série de dúvidas nas cabeças das pessoas, né? Sempre que a gente fala em família, tem muito uma questão de a minha família, ela foi planejada, não foi planejada, as pessoas que vieram para nossa família foram escolhidas num outro plano. Então nós vamos começar pensando por aí. A família que nós temos hoje, nem toda ela, nem todas as nossas famílias, vamos colocar assim, elas são de afetos ou de desafetos. Nós não temos uma regra no plano espiritual. Quem já conviveu, continua convivendo, nós não teríamos experiências com outros irmãos, que podem também contribuir muito para a gente. Então, a gente tem uma variedade de possibilidades. O que é que comanda essas possibilidades? O que nós temos para aprender. É mais ou menos, comparando com a escola, quando você pega 3 alunos que estão na mesma série, mas que têm níveis de aprendizagem diferentes. Se você quiser realmente que eles alcancem o máximo do seu potencial, você vai ter que trabalhar com cada um dentro daquilo que ele precisa. Um talvez precise de mais leitura, o outro talvez um trabalho maior em matemática, o outro precise talvez ser alfabetizado ainda. Então, não adianta dar para eles a mesma lição. Assim é preparado o nosso processo reencarnatório. Nós vamos ser preparados pelos espíritos, nós pedimos essa encarnação, vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas pedindo aquela lição. Quando nós estamos no plano espiritual e que nós estamos vivendo as nossas dificuldades, Emmanuel nos fala em Consolador que a gente busca aflitivamente, a gente implora, a gente pede muito que a gente possa voltar, porque lá a gente sente exatamente o que foi que a gente viveu, que dificuldades que a gente deixou plantadas, que coisas que a gente fez que a gente poderia ter evitado, e a gente quer essa lição, a gente quer essa possibilidade de retomar o caminho da maneira que nós passamos a entender ser a melhor maneira. Então, a gente pede essa organização. E aí, para poder organizar a família, a gente vai ver o que o espírito precisa. Alguns têm, sim, reajustes a fazer. Tem experiências que foram mal vividas, pessoas que foram magoadas, coisas às vezes muito graves que a gente fez e que, em uma determinada oportunidade, a gente vai poder resgatar. Então, é feito todo um planejamento, não é nada simples. Muitos espíritos envolvidos, para ajudar a fazer um planejamento que favoreça o nosso desenvolvimento. Então, o que vai ser melhor para a Lucinéia nessa encarnação? Ela precisa reencarnar num lar com tal condição financeira. Nós vamos colocar na genética do seu corpo, porque a genética existe, ela é inegável, mas a espiritualidade pode auxiliar nos traços que vão marcar mais ou menos, porque se eu tenho no meu perispírito uma lesão, por exemplo, que me pede que eu passe por uma situação de doença, isso vai ser direcionado também para o meu corpo, para aquela organização que a espiritualidade está ajudando a trabalhar, porque vai ser melhor para mim. Então, toda essa organização e as pessoas. Então, a gente às vezes pensa, a gente tem essa ilusão, né, de que a gente vai chegar no plano espiritual, vai ter uma fila que anda bem rápido e a gente vai chegar a nossa vez de novo. Às vezes não, às vezes a gente está pronto, tem toda uma estrutura pronta, mas está faltando uma pessoa. Está faltando aquela com quem a gente tem que ter uma experiência, está faltando aquela que vai ser a que vai nos auxiliar, que vai realmente nos ensinar aquilo que a gente precisa para aquela encarnação. A gente tem que esperar esse espírito estar disponível para a encarnação. Então não é tão simples. A outra pergunta que surge muito,
quando a gente fala em família, é a questão da gente estar ou não estar ligados eternamente numa relação. A gente está ali, encarna uma vez com o espírito, daqui a pouco a gente volta com o mesmo espírito, e a gente está sempre nessa ida e vinda com aquele espírito amado e querido. Isso acontece muito nos romances, nas novelas chamadas espíritas. Mas não é tão simples. É claro que podemos ter experiências repetidas com os mesmos espíritos, mas muitas vezes em posições diferentes. A gente tem em nosso lar, por exemplo, um spoilerzinho para quem não leu ainda, a mãe de André Luiz, ela se dispõe a reencarnar recebendo como filhos pessoas com quem ela não tinha, tinha o esposo dela, que ela tinha uma relação, mas as amantes do esposo. Por que ela fez isso? Porque ela queria que ele estivesse bem, que ele progredisse. Então, o conhecimento espírita nos mostra que muitas vezes nós podemos resgatar os nossos entes queridos através dessa experiência reencarnatória, mas nem sempre da mesma maneira que a gente costuma nessa encarnação. Eu tenho a minha família, meu esposo, meus filhos, necessariamente numa outra vida não teremos essa mesma organização, porque vai depender daquilo que é necessário para eu aprender ou para eu empreender espiritualmente, para que eu possa passar por alguma prova, ou quem sabe algum dia, né, num outro momento da minha evolução, como missionária, eu poder auxiliar, então serão os espíritos que poderão me ajudar. E muitas vezes a gente encontra espíritos que são afins, embora não sejam espíritos conhecidos na família. Então, por uma determinada organização que vai ser boa, eu posso ter espíritos ali que têm afinidade, porque tem mais ou menos o mesmo nível evolutivo, e às vezes algumas dificuldades e facilidades comuns, e isso gera afinidade. Como a gente tem afinidade por alguns amigos, alguns estão aqui, da minha família espiritual, que a gente tem uma afinidade, um amor imenso, como a gente tem por espíritos que às vezes viveram muito com a gente nessa encarnação. Então, necessariamente, nós não vamos encarnar. Está escolhido a pessoa com quem eu vou viver? A pessoa que vai ser o pai ou a mãe dos meus filhos? Esse planejamento é feito no plano espiritual. E aí, é claro, os espíritos vão nos auxiliando, vão nos ajudando. A gente vê muito na narração espírita, nos livros de André Luiz, eles mostrando, olha, começou a dar problema aqui, os espíritos correm, chamam a gente durante o sono, faz um aconselhamento, encaminha uma coisa e outra para que as coisas deem certo. Para que tudo isso? Então, olha só o que nos diz aqui, uma resposta dos espíritos, no caso, uma resposta de Emmanuel, tá, em Seara dos Médiuns, numa reunião pública de 25/7/1960. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo os seres amados à condição de professores do espírito. Então, nós, todos na condição de professores uns dos outros. E aí, às vezes a gente não gosta muito da lição. Não quer dizer que o professor é ruim. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas, olha só, diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade, que nos irmana a todos no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Nós sabemos que as relações que nós estamos experimentando aqui, elas são para resolver, às vezes, pequenas pendências que nós temos, não necessariamente com aquela pessoa, mas com condições internas que aquela pessoa vai nos auxiliar a passar, e com o objetivo de que nós possamos, num outro momento, passar por essa mesma situação de uma maneira melhor. Já, quem sabe, podendo auxiliar outras pessoas. E num determinado momento, quando nós estivermos mais evoluídos, nós vamos conseguir finalmente executar o mandamento que Jesus deixou para a gente, amar o próximo como a nós mesmos. E aí, na questão da família, é muito interessante essa coisa do amor ao próximo como a si mesmo. Quando nós começamos na humanidade, lá como espíritos ainda recém entrando no reino hominal, espíritos ainda primitivos, os nossos pensamentos todos estavam ligados, centrados em nós mesmos, numa grande necessidade pessoal, de se alimentar, de se proteger. Com o passar do tempo, em que a gente foi começando a criar comunidades, a conviver em família, a passar mais tempo, esse egoísmo que era natural, ele foi sendo diminuído, porque nós passamos a ter também a necessidade dos nossos entes queridos.
Qual é a mãe que só tendo um pouquinho de comida não vai deixar de alimentar seu filho primeiro? Porque a gente começa a ter outros sentimentos, a despertar em nós um pouco mais esse lado, desse amor divino que habita em todos nós. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando mais ainda o egoísmo e nos aproximando mais desse amor e dessa possibilidade de amar ao próximo como nós nos amamos, porque o amor começou lá com a gente, por nós, pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. À medida que nós vamos evoluindo nesse amor, nós chegamos ao nível do altruísmo, que é quando eu penso no outro antes de pensar em mim, quando eu me dou por inteiro. E aí, como é que acontece dentro desse processo de família? Dentro do livro Estude e Viva, Emmanuel e André Luiz trazem para a gente várias mensagens, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, nós vamos ver do estudo 38, o que é que eles colocam para a gente? Olha, seja atendendo a exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica, como eu disse, às vezes tem uma missão, tem alguma tarefa, o espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com que ele compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior e, por isso, não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica. Tão só porque aí não encontre criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Aliás, exatamente aí, na forja de inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Então, o que eles dizem para a gente nesse trecho? Nós estamos aqui para uma série de questões. Na minha casa é tudo harmônico, Luciné, então provavelmente não é uma questão de reajuste. Mas é uma outra questão, é uma questão de aprendizado, de aprimoramento, de alguma tarefa que vocês têm para cumprir juntos, dentro de um trabalho social, dentro de um trabalho por outras pessoas. Existe alguma tarefa. E aí, muitas vezes a gente não quer vivenciar o sofrimento, né? A gente não quer passar por aquela situação mais desconfortável com essas pessoas que não partilham das nossas ideias. A gente tem que lembrar que a gente também não está assim tão evoluído para achar que a gente é referencial de alguma coisa, para que as pessoas venham nos seguir. Essa lição que às vezes o outro tem para me ensinar, nem sempre é uma lição relacionada à evolução. Muitas vezes é uma lição que está relacionada a eu ser mais humilde, a eu ser mais paciente, a eu ser mais tolerante, aí eu conseguir cuidar da outra pessoa, eu conseguir auxiliar a pessoa que está do meu lado. Então, pode ser que seja uma outra questão, não ligada diretamente a eu corrigir ou ser corrigida pela outra pessoa, mas aquilo que eu vou aprendendo na própria convivência. E aí eu gosto de dizer sempre que todas as nossas relações que terminam com sentimento de amor verdadeiro deu certo. Então, no plano espiritual, como é que vai ser? Deu certo. Como é que vocês vão se encontrar? O que vai vir depois? A gente não sabe muito bem, mas deu certo. Se você conseguiu amar verdadeiramente essa pessoa, seja para você depois encontrá-la, para auxiliá-la, seja num outro momento de evolução para trabalharem juntos, deu certo. Esse primeiro momento a gente já tem. Aí vem a questão cônjuge difícil, pais incompreensivos, irmãos enigmas, interessante esse termo que eles usaram, né? Ou filhos problemas, constitui na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles é que avaliamos as nossas próprias dificuldades de modo a corrigi-las. Então é com essas pessoas é que a gente tem um corpo docente. O que é um corpo docente? É um corpo de professores, um grupo de professores que se junta para ensinar alguma coisa. Então nós fazemos parte de um corpo docente, mas nós também somos o discente, o aluno que aprende com esse corpo docente que vem para nos ensinar. E aí, quando a gente vai organizar a família, né, é claro que a gente tem ajuda. Porque quanto menos evoluídos nós formos, menos condições nós temos de fazer isso. Imagina que seria como crianças novinhas, como a gente foi na escola, alguém diz assim, vocês vão fazer trabalho de grupo. Quem que a gente chama? Só os amigos e os sabidos. Os que têm dificuldade, ninguém quer no grupo. Os coitadinhos, o professor tem que ficar ajeitando. Aqueles que são brigões, que estão em dificuldade de relacionamento, ninguém quer no grupo, o professor tem que ficar ajeitando. Então, muitas vezes, quando os meninos são pequenos, o que o professor faz? Faz sorteio, vai por cor, vai por letra, vai por fileira, vai por qualquer critério
para que todos tenham a sua oportunidade. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, na sua justiça, nos amando, querendo que nós aprendamos o que é importante para cada um de nós, não deixa que a gente faça o nosso grupo de trabalho. Não enquanto a gente não tem condições de escolher realmente tarefas importantes e aprendizados que são importantes para a gente. Porque mesmo com toda a consciência, chegando no plano espiritual, vendo que a gente errou, que teve uma porção de dificuldades, uma porção de falhas, mesmo com tudo isso, a gente tende a procurar certas facilidades. Muitas vezes nós fazemos o nosso programa, a espiritualidade conta isso lá nas obras de André Luiz, os espíritos vão, preparam o reencarne, está tudo bonitinho. Quando chega perto da hora de reencarnar, eles dão assim, eu estou com um pouco de medo, não deixa vacilar não. Eles pedem auxílio, às vezes, espíritos que a gente vê, que a gente admira, acreditando em condições melhores que as nossas, quando vão reencarnar, eles pedem, não deixa que eu caia. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a sair do nosso roteiro, a espiritualidade vem nos ajudar. E muitas vezes, quando eles vêm nos ajudar, a gente não gosta. Porque são as correções, como a Letícia leu na nossa mensagem de abertura. Essas correções divinas, elas virão para nós. São necessidades que nós temos. E cabe a nós, com um pouquinho de discernimento, entender o que é para ser corrigido. É quando o professor, você vai lá e faz a tarefa toda, o professor fala assim, tá errado, você vai ter que apagar. Eu vou ter que apagar tudo. Vai ter que apagar tudo, porque você vai ter que fazer corretamente. E aí, se ele consegue entender, ele apaga, ele refaz, e ele entende, pronto, lição aprendida. Então, nós temos que aceitar essas correções que muitas vezes serão necessárias para nós, né? Ainda nesse livro Estude Viva, indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome de obrigação. Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. O que é que eles estão dizendo para a gente aqui? Muitas vezes, quando a gente sabe, principalmente para a gente que tem conhecimento da doutrina espírita, isso é um tanto mais complicado. Muitas vezes, quando a gente sabe que a gente tem uma família, que a gente pode ter um compromisso, que ali pode ter um inimigo, muitas vezes nós usamos isso de desculpa para que nossas relações não sejam boas, para não fazer o nosso esforço para que essa relação dê certo. E aí, os espíritos vêm dizer aqui para a gente, André Luiz e Emmanuel, que eles não estão querendo nos induzir à criminalidade em nome da obrigação. Às vezes, tem casamentos que não dão certo. Você planejou, você tentou, você fez tudo, mas a relação está de uma forma tão ruim que ao invés de você corrigir aquilo que você veio naquela convivência, você vai adquirir compromissos novos. Outros problemas. Então, numa situação assim, o próprio Evangelho diz para a gente, na partezinha que fala sobre divórcio, que se a gente está numa relação que pode trazer para a gente mais prejuízo do que benefício, a gente não está conseguindo, às vezes está induzindo a violência, a nossa violência, ou está sofrendo uma violência muito grande, psicológica, física, isso vai trazer marcas priores para depois, é melhor interromper. E aí pronto, Luciné, está resolvido? Em outro momento, de uma outra forma, isso vai poder ser resolvido. Mas, necessariamente, a gente não tem que, com esse pretexto de que, eu tenho obrigação, eu vim com essa família, eu tenho que aguentar. Se é uma família difícil, que você consegue conviver, que não tem essas situações que eu coloquei, de violência muito grande, de compromissos maiores sendo adquiridos, vamos parar de reclamar. Vamos exercitar a paciência de verdade. Vamos exercitar a humildade de verdade. A pessoa é muito difícil. Você também. Ninguém te contou? Você também é difícil. Você também tem problemas, você também tem dificuldade. Você também levanta, às vezes, de mau humor. Você também fica chato se está com fome. Você briga porque algumas coisas estão fora do lugar e isso te irrita, não irrita o outro. O outro viveria com tudo bagunçado, muito feliz. Para você é complicado. Então, são ajustes que nós temos que fazer. E aí não podemos levar a nossa encarnação dizendo assim, eu estou convivendo com pessoas muito difíceis, mas eu vou aguentar até o fim, porque depois eu me livro. Nós não estamos aqui para nos livrar dos nossos entes queridos, para nos livrar dos familiares com quem nós planejamos, nós projetamos estar. Nós estamos aqui para aprender a amar verdadeiramente. Por que você insiste no verdadeiramente, Lucinéia? Quando nós desencarnarmos, os espíritos explicam isso para a gente no Livro dos Espíritos, na literatura complementar, a gente tem que o espírito, ao desencarnar, ele sente em todo ele
Nós criamos formas, pensamentos enquanto estamos aqui encarnados e também como desencarnados. Ao redor de nós é possível perceber que tipo de ser humano nós somos. E aí não adianta eu chegar e dizer assim, nossa, eu gosto tanto da Jaqueline, Jaqueline minha amiga, querida, eu chegar no plano espiritual, se esse amor não for verdadeiro, eu não lembro dela e eu não a encontro. Não adianta eu vir com esse processo de, ai, minha família, não. Amor verdadeiro, aquele que você é capaz de abrir mão de você mesmo a benefício do outro. É aquele amor, aquele abnegado e devotado que o Evangelho fala. Sabe, que você, assim como a mãe que eu disse no começo, que é capaz de abrir mão do seu alimento, é aquele que se aquela pessoa adoece, você se preocupa, você ora por ela, você visita se você pode, você leva uma sopinha. É aquele que se você souber que está em sofrimento no umbral, você vai sofrer também, você vai querer estender a mão. Isso é amor verdadeiro. E essas pessoas, elas estão no nosso caminho. Estão todas, não vamos reunir todo mundo? Depende. Se nós tivermos o mesmo nível evolutivo, aqueles que estiverem poderão se aproximar com mais facilidade. Às vezes, aquele ente muito amado está muito acima da gente. E aí ele vem nos visitar de vez em quando, por caridade, por amor, para ter essa proximidade, porque o amor não tem essa coisa de quem sabe mais, quem sabe menos. Amor é amor. Então, sempre que a gente estabelece, estamos ganhando aí o jogo. Ainda em Estude Viva, recomendo, viu, gente? Esse livro teve lições curtas, dá para fazer estudos diários, muito bacana. Estude Viva de Emmanuel e André Luiz, tá? Todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Então, nem sempre na mesma família, nem sempre com as mesmas pessoas, nem sempre com as mesmas organizações, mas em famílias diferentes, em condições diferentes. Em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. A questão da intimidade, ela é uma coisa incrível, né? A gente vai convivendo e a gente vai conseguindo entrar em determinados espaços que não são visíveis para todos. E aí é onde entra a nossa verdadeira caridade. Porque muitas vezes eu estou vendo as maiores mazelas da pessoa que está do meu lado. E eu só compartilho disso porque permitiu a justiça divina que eu estivesse em convivência íntima com essa pessoa. Para que eu pudesse estar lá, vivenciar essa dificuldade que essa pessoa tem e ser a mão estendida na hora da necessidade dela. Ah, Luciné, mas eu estendo a mão e a pessoa nunca me estende. Sempre é sobre nós, nunca é sobre o outro. Tudo na vida é sobre nós. Porque a caminhada evolutiva, ela é individual. Eu posso auxiliar quem está comigo? Posso. Qual a melhor maneira? Exemplo. Como é que eu mostro que a doutrina espírita é maravilhosa para minha família, que não é espírita? Não vai ser obrigando os seus familiares a ir para o culto. Vai ser mostrando o quanto essa doutrina modificou você para melhor. Assim a gente chama a atenção das pessoas. Olha, de fato, essa religião tem alguma coisa de bom, porque a Luciné se tornou uma pessoa melhor. Sempre pelo exemplo. A nossa mão tem que estar estendida. Difícil? Sim, no nosso estado evolutivo, muitas vezes a gente, né, dá um beijinho, a gente já vai meio de lado porque a gente quer o outro do outro lado. Nosso beijinho, a gente quer receber o nosso beijinho também. Mas nem sempre o outro está preparado para isso. Tá? Então, lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres quais nós mesmos. Eles são livres. Não foram plasmados os nossos filhos do nosso espírito. Como está num dos textos que eu li, agora eu não vou saber dizer qual livro, que a gente vai preparar palestra, a gente lê um monte de coisa, né? Mas que fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. Acho que está em As Leis Morais, do Caligares. Ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, espiritualmente falando. Então eu não tenho herança das pessoas que estão ali comigo, heranças genéticas, não vem no meu espírito, eu tenho as heranças de mim mesma. O que eu já acumulei, o que eu já aprendi, o que eu já descobri, o que eu já estudei, essa é a herança que eu tenho. Então, nós somos individuais, não adianta a gente pensar que porque foram criados no mesmo espaço, e quem é pai, quem é mãe sabe disso, que os filhos são criados no mesmo espaço e são completamente diferentes. Porque eles são herdeiros de si mesmos, e nessa herança eles ganham também o que nós oferecemos. Mas eles é que vão colocar na balança e vão definir que peso que vai ter cada coisa quando eles passam a assumir suas próprias vidas. Se errados, não será lançando condenação que poderemos ajustá-los. Tá, tem uma pessoa na minha família que está cometendo uma falha constantemente. Adianta alguma coisa eu ficar gritando para ela o que ela está fazendo de errado? Eu dizer para ela o tempo todo onde é que ela está errando?
Primeiro que quando a gente briga demais, as pessoas passam a não nos escutar. Isso é fato. Aquela pessoa que sempre fala, você fala, começou. Falando, 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 a gente já não dá ouvido. A melhor maneira da gente resolver esse tipo de situação, se a gente quer através de uma conversa, é quando todo mundo estiver calmo, todo mundo estiver bem, e numa conversa tranquila, sem acusações. É difícil? Vai ensaiando. Vamos ensaiando no espelho. Como é que a gente aborda? Mas vamos tentar de alguma maneira. Se fracos, vamos pensar numa pessoa que às vezes ela tem uma dificuldade, uma fraqueza moral, ou um vício, por exemplo, que é muito difícil para ela, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. É entendendo cada vitória que a pessoa tem. Pensando na questão do vício, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de alcoolismo. A gente não tem que pensar que de uma hora para outra ela fala assim, não vou beber mais e pronto. Ela pode ter esse propósito e de repente ela cai e a gente vai lá e estende a mão. Vamos de novo, você conseguiu aquele tempo, você viu? Você conseguiu. É difícil mesmo, mas eu estou aqui com você. É muito mais fácil para a pessoa se levantar do que se eu ficar esperando que ela faça. Não, você tem que assumir, se você quiser. Em que a gente ajuda? Em que a gente ajuda uma pessoa que está num sofrimento se a gente traz uma proposição desse tipo? Né? Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes educação. Mas a pessoa, a vida inteira não aprendeu, ele é muito assim, ele é muito assado, ela é muito assim, ele é muito assado. Então, é devagar. E educação a gente sabe que é um processo demorado. Vamos dando o nosso melhor, mas sem querer que a pessoa te ofereça uma coisa que ela não tem. Se a gente já sabe que a pessoa ela é ignorante naquele assunto, naquele sentimento, naquela virtude, por que nós vamos continuar exigindo? Nós estamos sendo talvez mais ignorantes. Em querer exigir que a pessoa dê uma coisa que ela não tem. E se doentes, doenças do corpo ou da alma, porque hoje nós temos pessoas que vivenciando doenças muito difíceis ao nosso lado, é uma questão que está socialmente muito espalhada. Não é justo esperar testemunho em comportamento igual da criatura sadia, sem antes suprimires a enfermidade. Então eu estou convivendo com uma pessoa, por exemplo, num estado obsessivo. Ela tem altos e baixos, então ela está dentro de um momento difícil, ela não vai oferecer o que você quer porque você achou que é legal, porque você entende que essa é a melhor maneira. Não vai funcionar assim. Então, é interessante que a gente tenha, assim, essa percepção que Emmanuel e André Luiz trazem para a gente. Em Páginas do Espiritismo Cristão, Rodolfo Caligares, que faz alguns estudos das obras espíritas, ele traz para a gente assim, ora, a providência divina exige a harmonização daqueles que se hajam tornado inimigos, e pela lei de consciência são eles reaproximados tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que, em novas relações, possam transformar a aversão em amizade. Pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e grande família, a fraternidade universal. Então, quantas vezes for necessário, nós estaremos juntos com as pessoas com quem nós temos compromissos, e essas tantas quantas necessárias, não necessariamente como esposo, como esposa, como filho, como mãe, nas diversas posições em que eu possa auxiliar e ser auxiliada por essas pessoas, a fim de que essas adversidades que foram criadas no passado, elas possam ser resolvidas. Muitas vezes nós temos a curiosidade, eu gostaria muito de saber o que eu fui na outra encarnação. E aí, existe um questionamento que é bem interessante da gente fazer. Quem já parou para olhar para dentro de si um pouquinho, sabe que tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, uma série de assuntos mal resolvidos internamente aí, que a gente se envergonha da gente mesmo. E a gente sabe que a gente já melhorou. Então vamos só imaginar o que a gente já foi antes disso aqui. O que a gente já não foi? Eu quero mesmo saber? Eu quero mesmo ver? Será que eu tenho condições de ver? Quando a gente acompanha também na leitura complementar, eu não vou saber agora dizer para vocês em qual dos livros que André Luiz conta a história de uma pessoa que vai visitar um pouco de suas encarnações anteriores. Aí a pessoa tem direito de ver um período só, que corresponde a 2 anos, se não me engano. Mas por quê? Né, André Luiz quer saber por que esse período? Assim, porque mais do que isso poderia causar perturbação. Imagina, tá desencarnado, cheio de mentores ao redor, já estava no trabalho lá no ministério, já tudo bonitinho, e poderia ficar perturbado se soubesse mais do que aquilo que estava recordando. Por que a gente fica caçando o que não perdeu? Eu não tenho que olhar para o meu parente e pensar assim, o que será que eu fiz para ele? O que será que ele fez para mim? Será que a gente foi inimigo na outra?
Gasta sua energia em se tornar amiga agora. E desenvolver a amizade que você pode desenvolver agora. Muitas vezes, nós passamos a nossa encarnação sem querer sofrimento, sem querer que o nosso coração seja partido, de alguma forma, por alguém. E aí tem uma história que eu gostaria que ficasse guardada no coração de vocês, agora que nós estamos chegando aos últimos momentos da nossa conversa. Conta-se que duas pessoas estavam no meio de uma multidão, onde todos os corações eram expostos. Todos podiam ver os corações das pessoas. E aí, um jovem chegou e exibiu o seu coração. E disse: o meu coração é lindo. Não tem nenhuma fissura, nenhuma rachadura. Não tem nada, meu coração jamais foi quebrado. Eu tenho o coração mais bonito dentre todos. E dentre eles, tinha lá um senhor já mais experiente, cabecinha branca, com o coração todo retalhado, coitado. Costurado de um lado, queimado do outro, remendado do outro, todos os tipos de possibilidades esse coração dele já tinha passado. E aí, ele disse para o rapaz: realmente, seu coração é lindo, mas eu não posso abrir mão de nenhuma das experiências que eu vivi. Cada uma dessas marcas que eu trago no meu coração é um aprendizado e alguém que eu aprendi a amar. Alguns que partiram meu coração e que rasgaram deixaram suas marcas e eu não as esqueci. Mas elas me fizeram melhor, mais fortes, e hoje essas pessoas estão comigo. Cada uma das doenças que eu tive, que me provocaram dores emocionais, morais, cada uma delas provocou em mim uma ferida que cicatrizou e deixou marca. Mas marcas que contam a minha história. Histórias de tantas coisas que eu aprendi, de tantas pessoas que eu amei, e hoje eu trago todas comigo no meu coração. Então eu entendo, meu rapaz, mas eu desejo que seu coração seja partido, rasgado, queimado, dilacerado, para que você possa, enfim, aprender tudo o que eu aprendi. Então os nossos corações estão aqui nas nossas encarnações sendo partidos, rasgados, dilacerados, porque em outros momentos eles estavam lindos, intactos e sem experiência alguma. Cada vez que a gente vai aprendendo, mesmo com essa dor, mesmo com essa dificuldade que vem da nossa inferioridade, nós nos tornamos pessoas melhores e nós vamos estar acessíveis de uma forma mais ampla às outras pessoas, como esse coração que apareceu nessa praça e disse de tantos amores que ele acumulou. O coração dele é mais flexível, porque o coração daquele jovem ainda era um coração duro. O coração desse senhor hoje é um coração mais flexível. E quando a gente pensa no flexível, vamos pensar numa coisa que aumenta e que vai caber mais gente, mais gente, mais gente, mais amores e mais amores. Então, que nossos corações também, apesar de todas as feridas que nós não pretendemos esquecer, porque não é necessário, nós possamos não esquecer, mas superar as dificuldades, compreender as lições, compreender as pessoas. É muito importante que cada um de nós entenda a sua própria inferioridade. É olhando para mim, é vendo todas as dores que meu coração sente, que eu consigo entender que o meu irmão, aquele que está na minha casa, aquele difícil, ele também tem suas próprias dores. Ele também tem suas dificuldades. E às vezes eu nem sei quais são. Mesmo convivendo com alguém uma vida inteira, nós conseguimos colocar máscaras para a encarnação inteira. Por isso, no desencarne, muitas vezes o sofrimento é muito grande até para quem assiste. Porque a dor, às vezes, é imensa. E nós não sabemos que dificuldades esses espíritos carregam. Mas se nós sabemos que nós temos e eles também carregam dificuldades, é mais fácil a gente olhar com misericórdia, compreender que esse outro, assim como eu preciso da misericórdia alheia, como eu já precisei da mão estendida de muitos amigos, de muitos parentes, desse de outras vidas, como eu já precisei ser erguida por espíritos amados, essa pessoa também pode estar precisando disso. E quem sabe eu não posso ser aquele que vai mancar ao lado dele se eu não puder erguer, mas eu vou ali, eu apoio e vamos juntos, com as nossas dificuldades, mas com muita vontade de oferecer o meu coração, apesar de todas as dores que ele possa suportar, porque eu saberei que ele será mais flexível, mais amoroso, mais capaz de cumprir o amar ao próximo como a si mesmo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar com vocês, de poder estudar um pouco mais essa abençoada doutrina e partilhar um pouco daquilo que a gente vem absorvendo através das nossas experiências aqui na Terra. Não é simples a convivência em família, agora nós estamos partilhando um momento que nós estamos muito mais próximos das nossas famílias para o bem e para o mal.
muito mais próximos daqueles que nós amamos, com todas as oportunidades, também em muitos lares com essa desarmonia se repetindo. Esse é um momento também da gente pensar, sabendo da misericórdia divina, do amor que rege todas as coisas, qual é o sentido disso tudo? O que eu posso aproveitar nesse momento? Que construções eu posso fazer? Onde é que eu posso curar meu coração e quem sabe o coração daquele que está ao meu redor ali, que está próximo de mim, para que nós possamos seguir em paz? Que olhar eu posso emitir para aquela pessoa, mesmo aquela com quem hoje eu sou afastada, com quem eu tenho uma dificuldade de convivência, que olhar eu posso direcionar essa pessoa nesse momento, com a consciência de quem eu sou e das minhas dificuldades, para que eu possa compreender essa dificuldade do outro um pouquinho melhor. Muitas vezes nós não temos condições de agir, de chegar para essas pessoas. Então, fica a recomendação muito importante, trazida pelo Luiz Guilherme esses dias para a gente, mas que a gente tem que reforçar, que é a oração. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar também por nós. Vamos pedir o auxílio dos nossos mentores, vamos pedir a Deus que nos dê forças para passar pelas dificuldades. E que nós possamos ter olhos de ver, porque muitas pessoas terão necessidades ao nosso redor, ao nosso lado. E se nós tivermos olhos de ver, quem sabe não seremos nós um pouquinho da luz que essa pessoa precisa, do conforto, do amparo, a flor que vai florescer nesse lar e que vai perfumar para que outras pessoas se sintam também nesse conforto. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês que estiver ouvindo nesse momento, em outros momentos a palestra vai ser partilhada. Então, agradeço a todos.